Oi pessoal, tudo bem com vocês? Continuando aqui a falar sobre o livro As Constelações Familiares em Sua Vida Diária. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo 2. Então vou compartilhar aqui com vocês a tela sobre são as etapas da constelação familiar, como acontece a constelação familiar, a constelação em grupo, individual, os tipos de constelação que tem. Tá? Sobre reconhecer, daí isso é muito do trabalho do facilitador, o constelador, né? Entender o funcionamento da constelação, como se dá essa constelação, sobre as posições, sobre quando acaba, sobre a presença dos mortos. Então é interessante também para o cliente entender a posição do constelador, que muitas vezes as pessoas saem da constelação achando que o constelador podia ter ido adiante, podia ter feito mais, ou que o constelador não fez aquilo que eu queria. Mas não entra aqui o que você quer, e sim o que o seu sistema permite, ok? Agora eu vou falar então sobre a constelação no grupo de trabalho. As etapas são as mesmas da individual. Então, primeiro a gente vai escolher um tema, vai definir o tema junto com o cliente, um tema que tenha realmente força para trabalhar nesse campo, certo? Sem nenhum tipo de banalidade. Então, a gente define o tema. Dependendo do terapeuta, ele vai trabalhar esse tema na frente de todos os participantes do grupo e outros trabalham de forma mais particular. Depois da escolha da definição do problema ou do tema, nós temos então a escolha dos representantes e a montagem da constelação, o segundo e terceira etapa. Então, dependendo do terapeuta, ele permite que o cliente escolha esses representantes e monte a constelação no grupo. Outros não, outros o próprio facilitador sente a energia do campo e faz esse movimento. O campo sozinho se monta. O facilitador escolhe o cliente e pede para que ele se posicione como ele se sente melhor. Na individual seria a escolha dos bonecos. E aí sim o cliente bota os bonecos no tablado ou no tapetinho, como ele percebe esse sistema, esse trauma a ser olhado, tá? Depois da montagem da constelação, então seria o processo de solução e a solução em si. Então, o processo de solução acontece com o movimento dos representantes. A solução, a gente percebe que ela acontece quando a energia cessa, quando nenhum movimento mais é possível. Os participantes não permitem mais isso. E da mesma forma na individual. O próprio cliente vai sentir esse alívio. Sobre ritual de encerramento não há, eu desconheço. Às vezes as pessoas sacodem as mãos, dão uns pulinhos no tapete, mas só para liberar aquela energia que acumulou. Sobre os conselhos que ela fala do pós-constelação, os conselhos seriam aquele de não comentar a constelação com ninguém, não sair por aí contando aos quatro ventos, né, o que aconteceu nessa constelação, porque não é de interesse de ninguém mais além de você, que está trazendo o tema. Alguns grupos trabalham que após a constelação, os representantes dão uma narrativa do que sentiram durante o processo sistêmico, outros não, outros simplesmente se calam e colocam essa visão toda no coração, e isso basta. Daí, depois, então, ela vai falar de novo sobre o reconhecimento do fim da constelação, que eu já falei ali no passo a passo. Então, a constelação termina quando? Quando os movimentos necessários já foram todos realizados, não há possibilidade de mais nenhum movimento. O constelador, o facilitador, ele não vai impor nenhum movimento a nenhum representante. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando eu imponho uma movimentação, não, eu estou exigindo que o sistema trabalhe de uma forma que eu acho correto e não que o sistema queira. Então tem que ter muito cuidado sobre a orientação do constelador dentro de um trabalho sistêmico. Ele pode fazer uma sugestão, mas não uma imposição, tá? Sobre as frases de solução. O que são as frases de solução ou as palavras libertadoras? São frases que brotam para o próprio constelador, tá? Sobre determinada situação que está acontecendo naquela constelação. A frase de solução é essa que vai trazer o alívio, que vai trazer uma paz, que vai trazer um amor para dentro desse sistema. O facilitador vai observar as posições de cada um e interpretá-las de acordo com um conjunto, com um todo. Então, não é porque uma pessoa se deita no chão que ela quer morrer. Ela pode estar passando um processo, ela pode estar
em sintonia com algum morto, mas não significa que ela esteja pensando exatamente em suicídio. São várias questões e às vezes, inclusive, é interessante que o representante se deite no lugar, para que depois ele possa levantar. Então, tudo depende de cada constelação, cada situação, cada sistema. Mas, claro, existem comportamentos que já têm um padrão para cada tema, para cada situação. Então, quando uma pessoa se vira de costas, quando uma pessoa olha para muito longe, está procurando um ancestral que está lá tão longe, uma dor que ele se vinculou de alguém tão longe, tão atrás. Então, isso a gente percebe dentro de uma constelação. Sobre os diferentes tipos de constelações que ela fala. Então, ela fala de grupo, da individual e da transpessoal. A transpessoal que ela aborda seria, então, o trabalho com o conceito abstrato. Então, sobre um sintoma de uma doença, a morte, a vida, a prosperidade, ela usa esse termo. E isso pode ser trabalhado tanto na individual quanto em grupo. Sobre a presença dos mortos dentro de uma constelação, bom, a constelação é basicamente isso, é olhar para os mortos e perceber a força que eles têm dentro do nosso sistema, a força que eles têm dentro da nossa vida. Então, uma constelação é isso, porque a nossa árvore é muito maior aqui para trás do que para frente, certo? Eu tenho muito mais gente atrás de mim do que depois de mim. Só tenho meus dois filhos e meu sobrinho. Agora, para trás de mim é muita gente. Então, a constelação vai olhar para onde? Lá para trás. Para a dor lá de trás. Para que dor eu me conecto? A dor de quem eu estou conectada? A dor de quem eu estou carregando? A dor de quem eu estou repetindo? Okay? Então, a constelação nos mostra o quê? Que os mortos estão mortos, mas continuam os vivos dentro do nosso sistema familiar. Continuam influenciando e afetando a vida dos descendentes. A constelação vai levar o quê? Também a paz para quem já foi, para a alma dessas pessoas que partiram antes de nós. Os benefícios da constelação. A constelação traz inúmeros benefícios, não só para o cliente que está trazendo o tema, porque a constelação não é só dele, né? É da família. Então, quando eu constelo para mim, com a minha mãe, a relação com a minha mãe, o benefício é meu, mas também é para a minha mãe. E também pode ser para a minha avó, que deu a vida à minha mãe. Também o benefício pode se estender para os meus irmãos, que são filhos da mesma mãe. Ok? Então, o benefício abrange o sistema familiar como um todo. O benefício também é para o representante, que está ali conectado, que está ali se doando em amor para esse sistema, para que esse trabalho aconteça. Ele se conecta, então, com a dor de alguém e representa no sistema, representa no tapete. E essa representação vai, sim, reverter em benefício para o seu próprio sistema, porque quando ele é escolhido, é porque ele está em sintonia com aquela dor. O seu sistema tem algo tão doloroso quanto aquele que está sendo trabalhado. Muitas vezes até o mesmo caso. Para quem está só ali assistindo, está se doando em amor. Os espectadores, eles mantêm a energia do grupo para que isso aconteça e eles recebem também a sua parte de benefício. Sobre a escolha dos clientes, aqui no Brasil a gente faz como? A gente tem os grupos de constelação. Então, tem um cliente, vai no grupo, ele já vai para constelar, ou ele só vai para participar. Como que era o trabalho antes? Num workshop para terapeutas, enfim, as pessoas pagavam o mesmo valor, certo? E elas estavam ali naquele grupo. E ele escolhia quem ia constelar na hora. Então, todo mundo pagava o mesmo valor, mas a escolha do cliente se dava, na realidade, pela abordagem que ele estava trabalhando naquele dia. Se ele estava trabalhando os pais, ele pegava alguém que tivesse um conflito muito grande com os pais, com os irmãos, ou com o avô, ou com suicídio, ou com uma doença. Então, a escolha era dessa forma. Hoje não, hoje a gente trabalha de uma forma mais direta. É porque nem todo mundo vai estudar constelação. As pessoas, às vezes, só vão fazer o trabalho da terapia, certo? Então, sobre o capítulo 2 que eu tinha para falar era isso. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem, continuem acompanhando por aqui, pelo Instagram e pelo YouTube.
Então, quem ainda não está participando do sorteio, vai ali e participa. Um beijo e até a próxima!